E já tá quase confirmado, tá? Ah, é? E tá sendo assim, tá? O Inter deve se pronunciar ainda hoje, comunicando o desligamento de Paulo Autuori do cargo de diretor técnico do Internacional. E é importante isso, né? O Paulo Autuori não é o coordenador técnico do Inter. Ele é diretor técnico, que tem suas diferenças, tem suas diferenças de hierarquia, inclusive de poderes. O Paulo Autuori era o cargo mais alto do departamento de futebol do Internacional e ele agora está pedindo o desligamento, ou pediu o desligamento, ou está acertando detalhes do seu desligamento com os dirigentes do Inter, porque ele vai assumir como técnico no Atlético Nacional de Medellín. Mas a história, ela não é tão simples assim, Ribeiro e Calvin, porque no contexto do Internacional, muita gente foi pega de surpresa com a publicação da nota do Atlético Nacional de Medellín, que aconteceu na tarde de hoje. Tudo estava tranquilo, até que o Atlético Nacional divulgou que se acertou com o Paulo Autuori. Foi às 13h30. 13h32, não me engano. 13h32, foi agora. E aí a gente começou, porque não havia nenhuma especulação em relação a isso nos últimos dias. E a gente foi atrás de dirigentes importantes do Internacional. E algum deles chegaram a nos afirmar: olha, eu tô sabendo dessa história por vocês. Estou sabendo dessa história por vocês. O contexto do Inter foi pego de surpresa com o Paulo Autuori. E houve uma traição de alguém com alguém nessa história. E muito provavelmente, Ribeiro, e aí já no campo da leitura, das poucas informações que a gente possui no momento, o Atlético Nacional de Medellín se antecipou ao que se deveria. Acertou com Paulo Autuori e divulgou antes. Ou ficou com medo de um revés. Pode ser. Tipo, eu anuncio para não ter perigo de não rolar. Pode ser. Estratégias? Pode ser. Ou então o seguinte, o Paulo Autuori faz o seguinte. Não, mas se bem que... Pode ter sido o estagiário ter feito o M, pode ter sido os caras se antecipando por uma estratégia, pode ter sido o Autuori. Cara, anuncia aí, porque aí cria o meu bolo aqui pra eu sair. Isso. É porque Pode ser. Essa aí de anunciar pra garantir, na verdade, fica muito perto de ser um tiro no pé, né? Porque aí se o cara depois não fecha, quem paga o mico é o clube, não é o profissional. Pô, tu anunciou alguém que tu acertou e depois não veio. Mas aí o micaço do clube. Não, mas não, tu tem desculpa. Aí tu vai dizer, não, nós acertamos tudo e o Autuori roeu a corda. Ele fica de vilão, o Autuori. Não, mas se o Autuori não tinha anunciado nada antes... Nesse aspecto, nesse contexto que a história está desenhada neste momento, senhores, o Paulo Autuori está saindo de vilão. Perante o torcedor do Internacional, houve uma traição do Paulo Autuori com o Inter. Mas traição é uma palavra meio forte, tu não acha? Eu acho que daqui a pouco ele não conduziu bem. Porque ele é um profissional, recebeu uma proposta e resolveu sair. Eu acho que o fato de ter pego todo mundo desprevenido, a gente está fazendo essa leitura, tá? Porque daqui a pouco, hoje o presidente Alessandro Barcelos é um centralizador das coisas do futebol, né? Então, daqui a pouco, se o presidente já sabia, estava esperando terminar o treino para falar com os jogadores ou algo do gênero, a gente não sabe ainda, né? Eu não sei se é traição, eu sei que parece que foi mal conduzido. Ó, eu tenho uma versão agora que o Lucas Dias acaba de colher, que é uma versão importante, tá? Pra gente explicar o desenrolar dos fatos. A alta cúpula do Inter, e aí acredito que presidente William Thomas, que são os caras que tomam essas decisões, eles já sabiam há alguns dias de uma sondagem do Atlético Nacional e de uma negociação do Nacional de Medellín com o Paulo Autuori. Mas o Inter não sabia, citei, foram pegos de surpresa com o anúncio que veio da Colômbia. Essa é a versão mais real que a gente tem agora. O Lucas Dias me ajuda nessa apuração também, ele conseguiu um detalhe importante. O Inter já trabalhava em um petit comitê com o Paulo Autuori, sabendo dessa sondagem do Atlético Nacional e de repente, simplesmente foi anunciado. Qual é a repercussão disso, Ribeiro? Paulo Autuori não é mais o diretor técnico do Internacional. Qual é a repercussão disso? O Inter deverá buscar um novo diretor técnico, principalmente pensando na temporada de 2023. Esse homem aqui já tem a solução. Não, Dois nomes. Calvin não tem a Corrêa solução na de redação
disse a solução, É porque... que aliás é a ideal. Não, é porque estávamos falando sobre o nome de um colega, e aí este colega, ele... as pessoas lembram de um certo nome ligado. Ah, claro. E aí, por isso que eu falei, que como a gente tá falando do colega, me veio à cabeça o nome do profissional, que é Abel Braga. Pode ser, o Abel Braga quer essa Na verdade, eu função. falei assim, Abel Braga. E isso aí, Abel Abel. Carlos da Silva Braga. Fala, Abel Carlos da Silva Braga. grande. Pode ser, ó, Abel Braga, Direct. Muricy Ramalho é o sonho de consumo do Inter para essa função. Já era antes do Paulo Autuori, tá? Muricy Ramalho é um cara muito bem cotado pelo Inter para isso. Acabou de perder a final da Copa Sul-Americana. Tá lá em São Paulo, Que é onde ele gosta de morar. E ele Sim. tá mais cansado, né? Isso. Né? Tem muita gente pedindo Falcão. Mas Falcão quer ser técnico. Exatamente. Falcão quer ser técnico. Quer ser técnico. Não, o Abel Braga é tudo de bom, porque a torcida vai aceitar ele, o grupo vai aceitar ele, e o Mano Menezes também, Ele cara. disse que não quer mais ser técnico no Brasil, isso. apenas Tá assim, ó, nessa tá função. caindo de maduro. Houve uma troca de... Não uma troca de farpas, mas o Abel Braga deu uma resposta meio atravessada pro Mano esses mas dias, isso né? nada que uma boa mesa, Uma boa taça de vinho. Isso, Como é que uma ficou a comida relação italiana. do Abel com o Não, Barcelos? Com Barcelos? Porque Boa. Barcelos foi quem não renovou o contrato, não demitiu, não, porque o contrato Águas acabou, mas... passadas. Não há restrição de um em trabalhar com o outro. Águas há. passadas não move moinhos e tudo se ajeita, a vida tudo se ajeita. Eu acho que é mais Mano e Abel do que pode ser uma relação, não digo conflituosa, tá? Mas que se deve observar do que Abel e presidente. Eu não O Abel, sei. o Abel criticou, pra quem não lembra, o Abel criticou uma resposta verdade, do Mano verdade. Menezes depois da eliminação contra o Melgar. É verdade. O Mano- disse que o Inter não estava preparado O Mano pra ser disse campeão. que o Inter não estava preparado para ser campeão e o Abel disse que o Mano não deveria ter dito isso. Então, mas aí daqui a também- pouco o Abel poderia ter, se trabalhasse com o Mano, ter falado pro Mano antes, ele refletido. Com Olha aí, certeza ó. o Mano ia adorar ouvir do Abel Braga e ia refletir E aí, bastante teria, sobre e aí o assunto. Mano sairia com uma Mano, imagem... né? Com certeza. Logo, brother Com Menezes, certeza. Mas se ele não falasse, talvez sairia com uma imagem melhor. Eu acho que tá caindo de maduro, solução fácil. Fácil, solução fácil e rápida. Entendeu? E outra coisa, tá? Eu vou ter que dizer pra vocês, porque a gente não sabe bem, os repórteres talvez tenham muito mais, talvez não, com certeza tenham muito mais informação do que eu. Eu só tenho leituras e feeling, tá? O Paulo Autuori, primeiro ele é um Tem um cigano. outro É um outro cigano, nome nunca que, para em lugar nenhum, que tem tá? história com o Inter, que já fez essa função, e eu não sei se já trabalhou com o Mano em outro clube. Acho que como jogador, não nessa... Tinga. Não, o Tinga não quer isso. Tinga não quer. Tinga nenhuma chance de aceitar vir. Porque o Tinga entende o seguinte, sempre chamam ele em agosto ou setembro. Ele já me pessoal disse isso aqui- uma vez. O pessoal tá falando aqui que tu tá com uma cara de acabado. É que, Pô, provavelmente eu Tyler esteja trabalhou acabado, o dia inteiro ontem, Matheus. Provavelmente eu Quase esteja todo mundo trabalhou o dia inteiro ontem, né? A eleição é bastante. Mas eu não acho que, pessoalmente, isso tá muito bem. Obrigado, tá? obrigado. Agora, assim, então o Paulo Autuori, eu vou dizer que eu fiquei um pouco decepcionado com o Paulo Autuori, tá? Porque, pra mim, que não conheço o bastidor, eu analiso pelas coisas que saem pra fora, tá? Como, por exemplo, o caso da greve dos jogadores. Eu acho que o Paulo Autuori ali, mesmo que tenha tentado, fracassou em evitar que saísse pra fora algo que, pô, é inadmissível o que aconteceu. Agora, Entendeu? o Então, O e aí? trabalho dele nos bastidores, Ribeiro, é muito elogiado, tá? Eu recentemente trouxe relatos de um importante dirigente, de um jogador importante e de um membro da comissão técnica importante. 3 pessoas que eu parei pra conversar sobre Autuori e que eu ouvi coisas sobre Autuori. E as 3 são referências muito boas, tá? Paulo Autuori, por exemplo, é um cara que circula em todos os ambientes do CT Parte Gigante, tá? Ele é o cara, ele faz no papel de diretor técnico aquele trabalho que o Renato faz no CT como técnico, tá? Que é ir lá na cozinha, o que tem um cardápio aí, como é que tá? Não, nós temos que trabalhar um pouco mais alface verde, entendeu? aminoácidos. Aí ele sai dali, ele passa no capa. Como é que tá a prospecção de jogadores? E aí participa ali, olha uma fita,
que não é mais fita, né? Olha algum vídeo. Pareceu um velho com Isso. primeiro neto. Olha algum vídeo. Ah, vocês têm que buscar mais jogadores por aqui, vai ali, dá um pitaco, dá uma orientação. Ele tem reuniões, ele tinha agora, né? Reuniões periódicas com todos os departamentos do CT. Ele era esse elo de ligação, que é uma coisa que as pessoas... Elo de ligação maravilhoso. Ele era esse elo entre todos os setores do CT Parque Gigante e ele também fazia um papel de auxiliar técnico. Por exemplo, ele pegou o alemão depois da expulsão contra o Melgar, sentou com o alemão, conversou, olhou o vídeo, falou sobre o lance, falou sobre o jogo, deu conselhos. Tá bom, alemão, vai lá. Ele faz um trabalho também com o pessoal da preparação física. Ele faz trabalho com o Mano de debater estratégia. Ele era um cara muito elogiado pelo trabalho dele chegou no CT Parque Gigante. Em março